Caros amigos, tenho um episódio carregadinho de notícias super interessantes para o vosso conhecimento, mas em destaque, esta semana vamos ter uma semana hiper decisiva com as decisões por parte do Fed. Temos o UBS, seguramente vocês já sabem, comprou o Credit Suisse. O que é que isso significa para os mercados? Temos, pelos vistos, 186 bancos em situação problemática nos Estados Unidos. Bitcoin pode atingir $1 milhão em 90 dias, pelo menos há quem aposte nisso. E há um gigante, meus senhores e minhas senhoras, que está neste momento a testar em Ethereum e vocês precisam saber qual é porque é muito, muito bullish. Tudo isso e muito, muito mais no episódio de hoje de Alex Crypto. Cá estou eu, depois de um fim de semana relaxante, muito interessante, depois já falo um bocadinho sobre isso, mas hoje temos, de facto, tudo está neste momento em grande suspense. Esta semana é uma semana que, com a decisão por parte do Fed e o discurso do Sr. Jerome Powell, vai ser tremendamente importante para os mercados nas próximas semanas, nos próximos meses. Como é que a Bitcoin vai reagir a isso também? Portanto, vai ser algo que todos nós vamos ter seguramente muita atenção e vamos analisar isso neste episódio. Antes de avançarmos, dizer-vos uma novidade. Portanto, a Coinex, como vocês sabem, é a patrocinadora deste canal, neste momento lançou uma ferramenta nova em que basicamente permite trabalhar em flutuações de mercado de uma forma completamente automática, ou seja, permite quando o preço está em alta de um determinado parâmetro, tu colocas uma sell ou uma short, e quando o preço está em baixa tu colocas uma long. Ele trabalha dentro desse range, portanto compra e vende, é muito bom para traders, principalmente quando o mercado está lateralizado. E aqui tu podes ver exatamente como podes utilizar essa ferramenta. Vais aqui onde diz exatamente negociação estratégia, depois criar estratégia em tabela spot e depois podes utilizar o sistema automático, 7 dias, 30 dias, 90 dias já tem um range pré-definido, ou então podes definir o preço mínimo e o preço máximo, a posição que tu queres, o investimento que tu queres. Portanto, tudo isto é bastante acessível e simples. Portanto, se estiveres interessado, tens o link no final desta inscrição, e lembrar que no final do mês vou oferecer 100 USDT oferecidos pela Coinex à comunidade Alex Crypto. Vamos então, pessoal, a falar sobre o que temos esta semana. Importantíssima. Já hoje vamos ter um discurso da Christine Lagarde, portanto vamos ver também o que é que ela vai dizer, mas o grande interesse está aqui. Quarta-feira, a decisão do Fed da subida das taxas de juros, a sua conferência de imprensa, que vai seguramente haver muitas questões, portanto vai ter que ser algo lido e visto e analisado para percebermos tudo o que é dito, bem como as entrelinhas que vai ser dito por Jerome Powell. O que é que o mercado está à espera? Neste momento o mercado está à espera de uma subida de 0,25 pontos, cerca de 68% está a contar com isso, já esteve nos 80%, agora já está nos 68%, e uma não subida das taxas de juros já está nos 31%. E porquê? Porque, por exemplo, já há uma notícia que diz que Goldman Sachs afirma que o Fed não vai subir qualquer taxa de juros na próxima reunião. Isto não vai deixar de ser um bocadinho estranho, porque lembro que mais ou menos há 2 semanas o Jerome Powell esteve no Congresso americano a dizer claramente que provavelmente teriam que aumentar as taxas de juros, teriam que ser mais agressivos. E depois da crise financeira que apareceu no setor bancário, há claramente uma tentativa de recuo. E isto, se não houver nenhuma subida das taxas de juro, na minha opinião, significa que o sistema bancário está pior do que aquilo que aparenta. Se houver uma subida das taxas de juros, se calhar não está assim tão mal, a coisa ainda pode esticar mais um bocadinho. Mas se nós não tivermos uma subida de taxas de juros, eu acho que as coisas podem ser efetivamente problemáticas para o setor financeiro americano. Até porque, se vocês repararem aqui no que diz a senhora Genevieve, ela diz que o endividamento de janela de desconto do Fed, que fornece a liquidez e estabilidade ao sistema bancário, atingiu um recorde histórico ainda maior que 2008. Portanto, nós já tínhamos visto no último episódio que o Fed voltou a comprar. Portanto, pelo visto, a liquidez é um problema central neste momento que está aqui em cima da mesa. E ninguém quer que o setor bancário
perca essa liquidez ou essa possibilidade de liquidez, ou que haja qualquer tipo de dúvida se haverá ou não liquidez. Lembro também que os Estados Unidos, através do seu presidente, garantiram que todos os depósitos das pessoas, independentemente do banco, vão ter essa garantia, ou seja, as pessoas vão ter sempre a possibilidade de levantar esse dinheiro, mesmo que os bancos vão ao charco. E o que é que isso significa? Isso significa, meus senhores, claramente impressão de dinheiro. Porque se houver uma série de bancos com uma problemática desse género, não é? Evidentemente, para ir buscar essa liquidez, alguém tem que a dar. Okay? E se alguém a dá, novamente estamos com o mesmo problema do último episódio que nós falámos. Okay? É uma pescadinha de rabo na boca, maior liquidez, maior inflação, se calhar maior interesse com o Bitcoin. Tudo aquilo que nós já falámos no episódio anterior. Aliás, há uma notícia que é muito importante e é paradigmática neste momento do problema que existe a nível mundial. Bancos centrais anunciam a ação conjunta para aumentar a liquidez do dólar americano nos mercados globais. E antes era num prazo de 100 dias, agora até passou de uma forma diária. Portanto, temos o FED, temos o Banco Central japonês, o BCE, o Banco Central inglês, o Banco Central canadense e também o Banco Central suíço. Portanto, todos estes bancos, que efetivamente têm grandes capacidades ao nível de liquidez, juntaram-se para fazer uma vaquinha, digamos assim, para então ter sempre essa liquidez, essa torneira aberta para não faltar nada aos mercados. Meus senhores, isto significa que as coisas não estão bem, porque quem faz isto, evidentemente, está preocupado com uma crise sistémica e, antes que seja tarde, estão a tentar diminuir os impactos e uma crise, acima de tudo, de confiança, porque o problema central está aí. Se há uma falha de confiança, há uma retirada massiva do capital que existe no banco, e já sabem o que é que isso acontece, é um efeito bola de neve, não há liquidez para toda a gente e depois há um crash, obviamente, do setor bancário. Portanto, muito problemático o que está a acontecer. Aliás, eu vou partilhar convosco algo que foi dito há 3 anos atrás por um oficial do FED sobre a impressão de dinheiro. E isto é muito, muito curioso e só prova aquilo que eu tenho dito há muito tempo. Eu sei que isto foi há 3 anos, mas para mim aplica-se exatamente ao que está a acontecer agora. Vamos ouvir. You don't need to. Your ATM is safe, your banks are safe, there's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. We will do whatever we need to do to make sure that there's enough cash in the banking system. Oh, meus amigos, não se preocupem. Opa, não há crise nenhuma. Isto não há problema nenhum. Estás com coisas... Epá, a gente tem primo dinheiro, meu. Dá-te aí. Quanto é que precisas? Hã? Portanto, não há problema, meu. Os bancos vão achar... Nada disso. A gente tem... Quanto é que é? 2 milhões, 3 milhões, 1 trilhão? Não há problema nenhum. Portanto, enquanto esta ideia estiver aqui envolvida, como nós mostramos nos gráficos anteriores, é muito difícil resolver o problema que existe nos mercados. E isto mais cedo ou mais tarde dá ao estouro. A questão é por onde é que estoura e quais são as consequências desse estouro e qual é a solução para esse estouro. Vamos então falar sobre Bitcoin. Bitcoin é um vencedor claro da crise bancária dos Estados Unidos. Isto é um artigo de opinião, aqui escrito por um senhor George Kaloudis. É claramente uma narrativa que está a surgir. A narrativa que Bitcoin está a surgir com a crise bancária, mas também é preciso dizer que Bitcoin é muito nova ainda. Eu sei que o potencial é muito grande, eu sei que existe muito entusiasmo relativamente à Bitcoin, mas é preciso manter os pés no chão, porque eu já disse mais do que uma vez que Bitcoin não estando regulada é difícil haver uma entrada de grande capital, digamos assim, sem o devido respaldo. E vocês estão do outro lado a dizer assim, olha pois, Alex, está bem, mas a regulamentação, olha o que está a dar. E aí, meus amigos, têm que dar o braço a torcer. É evidente que vocês têm a razão. Mas eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas provavelmente vão optar pelo um ativo como o ouro para fugir, para fazer funcionar como hedge do que a Bitcoin. Agora, também é verdade, e tem que ser dito, que como Bitcoin é muito pequenino e tem um market cap muito pequenino, mais depressa atinge valores mais altos, porque não precisa tanto dinheiro para aumentar de preço. E isso também é factual. Portanto,
Vamos ver o que é que vai acontecer relativamente a esta decisão. Nós podemos ter uma queda da Bitcoin depois da decisão do Sr. Jerome Powell. Se ele der alguma tranquilidade ao setor bancário, e eu acredito que houve uma migração de capital do setor bancário para as criptomoedas e também para o ouro, se houver uma certa acalmia do setor bancário e o Sr. Jerome Powell conseguir dar essa tranquilidade dos mercados confiarem naquilo que vai ser dito, nós podemos ter uma queda momentânea, atenção, momentânea, continuo muito bullish em Bitcoin, no curto prazo, exatamente para um regresso dessa liquidez que entrou nas criptomoedas. Portanto, nada de entusiasmo relativamente a este pump que a BTC teve, porque já sabem que nada só para sempre e nada desce para sempre. Aliás, compararmos 2023, vemos claramente que o grande vencedor é Bitcoin. Bitcoin tem uma subida de 68%, ouro 9%, Nasdaq 15%, SP500 2,4%, TLT 5,3%. Portanto, isto são factos, não há muito mais a dizer. E foi a notícia do fim de semana, foi a notícia que acalmou os mercados, ou pelo menos em parte, pelo menos deu ali um calmantezito à malta, e a UBS, que é, digamos assim, o banco rival, que é um banco suíço também, que existe e que decidiu comprar o Credit Suisse. Mas atenção, esta compra tem coisas que precisam ser ditas e eu vou ter que ler porque há aqui informação relevante. O Banco Central Suíço respondeu inicialmente disponibilizando uma linha de crédito ao Credit Suisse de mais de 50 mil milhões de euros, mas a partir de sexta-feira, e numa altura em que a ameaça de uma nova crise financeira internacional pairava sobre os mercados, tornou-se evidente que a solução teria de ser bastante mais radical. A forma mais rápida encontrada pelas autoridades suíças para restabelecer a estabilidade no seu sistema financeiro foi pôr o maior banco, a UBS, com resultados muito mais favoráveis ao longo dos últimos anos e visto como muito mais seguro e estável pelos mercados a comprar o Credit Suisse. À partida, foi noticiado nem um banco, nem o outro queriam esta operação. Do lado do Credit Suisse, os seus acionistas tentavam fugir ao inevitável, perderem grande parte do seu investimento. Do lado do UBS, a sua preocupação estava no risco que ia ser assumir e absorver um ativo tóxico como o Credit Suisse. O negócio inclui a disponibilização, atenção a isto, o negócio inclui a disponibilização pelo Banco Central Suíço de liquidez extraordinária aos dois bancos envolvidos de 100 mil milhões de francos, ou seja, 101 mil milhões de euros. O Tesouro também assume, ao estilo do que aconteceu em Portugal no caso do BES, o atual novo banco, a emissão de garantias públicas no valor de 9 mil milhões de francos suíços, cerca de 9.100 milhões de euros, que serão executadas de acordo com as perdas registradas no futuro nos ativos agora adquiridos pela UBS. Os primeiros 5 mil milhões de francos em contratos serão assumidos pela UBS, os 9 mil milhões de francos, os seguintes 9 mil milhões de francos serão reembolsados pelo Estado e a partir desse montante volta a ser a UBS a ter de lidar com as perdas. Ou seja, tratou-se aqui de uma negociação que envolve também o Estado. Não foi tão radical como foi em Portugal, em que praticamente quem assumiu e foi praticamente só o Estado e quem se lixou foi os consumidores, mas aqui há uma mistura entre a UBS e o Estado para salvar um banco que efetivamente precisava de ser salvo, era demasiado grande para cair, porque é um dos 30 bancos mundiais que tem considerado sistémico e que pode ter um impacto financeiro muito grande a nível mundial. Portanto, estão a ver que a solução é uma solução necessária e não foi uma solução que toda a gente gostou. Aliás, se nós olharmos para a UBS, ok, isto é o UBS, vocês vão ver, peço desculpa. Isto é que é a UBS. A UBS não reagiu lá muito bem quando acordou. Portanto, o mercado terminou às 7h30, dia 14 de março, e no dia... Peço desculpa, estou a dizer mal. Acabou dia 16 de março às 7h30, ali a valer $19, e depois abriu segunda-feira a valer $18. Houve aqui claramente uma queda. Depois tivemos um pumpzito, mas agora está novamente a cair. Portanto, os mercados não gostaram, ou melhor, quem está no UBS não ficou muito satisfeito com esta subida. Aliás, o UBS tem sido um banco muito a lateralizar, portanto não há aqui um pump ou breakout desta estrutura que precisava de acontecer. Sobre o Credit Suisse, meus amigos, pronto, é isto. O mercado abriu e tivemos uma queda muito expressiva
como vocês podem ver, e foi uma queda de cerca de 50%. Portanto, evidentemente que quem tem ações do Credit Suisse, obviamente que isto vai ser tudo convertido, é verdade, mas a reação é aquela que vocês estão a ver. Vamos então avançar. Agora, mais de 186 bancos dos Estados Unidos bem posicionados para o colapso, segundo esta notícia que aqui está. Atenção, não se vão já embora, há aqui uma série de notícias ainda importantes, portanto é mesmo importante que vocês fiquem até ao final. E porquê é que se chegou a este valor de cerca de 190 bancos? Portanto, o que é que eles fizeram? Pegaram na situação financeira do Silicon Valley, em que há uma combinação perfeita de perdas, alavancagem sem seguro e uma extensa carteira de empréstimos, entre outros fatores, que levantam a cara do SVB. Pelos vistos, há cerca de 186 bancos exatamente nas mesmas condições que o SVB. Portanto, não se trata de um ou dois, tratam-se de muitos bancos. E basta um ou dois ou três começarem a crashar, já sabem o que é que vai acontecer, é um efeito bola de neve. Aliás, eu ontem estive a ver o Paulo Portas, quem não ouviu, recomendo que vá ouvir. Ele falou que enquanto a Europa, por exemplo, protegeu os seus bancos a partir de determinado valor, agora não quero dizer o valor porque tenho medo de me enganar, a partir de determinado valor havia uma vistoria a esses bancos constante. Nos Estados Unidos, antes do Sr. Donald Trump, era cerca, eu espero não estar enganado, cerca de 50 milhões, não sei se é milhões, se é bilhões, agora peço desculpa se não for, que eles eram escrutinados, e a partir do momento que foi para lá o Sr. Donald Trump, foi a partir de 250 milhões ou bilhões, agora não sei. Ou seja, se isto tivesse sido pré-Trump, provavelmente não tinha acontecido. Isto não é nenhuma opinião política, não estou a falar sobre isto, estou apenas a dar um dado factual. Não havia controle nenhum até atingir determinado valor, e pré-Trump esse controle já estava a ser feito. Portanto, mudanças no sistema que deu no que deu. Agora vamos falar sobre o que disse, atenção a isto, o que disse o ex-ministro das Finanças da Bélgica. Não é uma pessoa qualquer, é um ex-ministro das Finanças de um país como a Bélgica. Disse que os ativos das criptomoedas não têm qualquer valor económico ou valor social. Outra lição a ser aprendida com a atual comoção bancária impõe uma proibição estrita de criptomoedas. Ou seja, há uma tendência de algumas pessoas de criar uma narrativa a dizer que a culpa disto tudo é das criptomoedas. É que é preciso ter lata, é preciso ter muita lata para dizer uma coisa dessas. E o que é mais grave é que é dito por uma pessoa que supostamente percebe disto, quer dizer, é um ex-ministro das Finanças, quer dizer, é muito desagradável. E depois reparem nesta afirmação: se um governo proíbe as drogas, também deve proibir as cripto. Epá, a sério? Really? Meu caro, trata-te. Ok, tu é que deves estar a precisar. Ok, vamos avançar. A inflação na Argentina atinge 100% e é a maior em 30 anos. Isto porque é que eu trago esta notícia? Porque continuam a assistir países com uma crise fortíssima ao nível da inflação. A inflação que é pegajosa, que não cai e muito elevada. E é por estes motivos que eu continuo a acreditar que a Bitcoin pode ser uma solução a curto, médio e longo prazo para uma série de países. Portanto, a Argentina continua numa situação muito difícil ao nível da inflação. E agora, meus amigos, este momento é patrocinado pela idiotice na sua plenitude, ok? Ex-diretor da Coinbase, atenção a isto, ex-diretor da Coinbase, não é o senhor do café, com todo o respeito, nem é o senhor que não percebe nada disto que disse uma coisa destas, ou que fez uma coisa destas. Aposta 2 milhões em que a Bitcoin chegará a 1 milhão em, exato, 90 dias. O Sr. Balaji, ex-diretor da tecnologia da Coinbase, está tão convencido que a crise bancária americana vai chegar a níveis absurdos, a ponto de gerar hiperinflação, que decidiu criar uma aposta ousada. Os termos são simples. Caso a Bitcoin chegue a 1 milhão em 90 dias, ele dá, em contrapartida, uma Bitcoin. Caso isso não aconteça, o ex-CTO da Coinbase dará 1 milhão ao outro apostador. Ou seja, eu acho que acreditar-se em Bitcoin, tudo bem. Eu acho que acreditar-se que Bitcoin pode ser uma alternativa, uma fuga para o setor bancário, para a crise do setor bancário, tudo bem. Pelo menos uma parcela dela, acredito, subscrevo, tudo bem. Agora dizer isto, eu acho que pronto, é triste. Sinceramente acho que é triste. Agora, o pior não era pior, quem me dera a mim que este senhor tenha razão. Se este senhor tem razão,
Eu não sei o que faço, mas era extraordinário. Mas pronto, não vai ter razão. Infelizmente não vai ter razão. Infelizmente ou felizmente, que isto também não era muito bom para a economia. Quem já tem mais juízo e anda nisto há algum tempo, portanto, o CZ já disse: não, amigo, não me meto nisso, deixa lá disparados, eu não vou entrar nessa aposta contigo. Vou falar também na Binance. Binance, atenção, quem tem BUSD, ainda há pouco tempo falei com uma pessoa que tinha BUSD. Binance abandona BUSD em suas reservas e troca a sua stablecoin por USDT e TUSD. O que é que isto quer dizer? Que a partir de 17 de março, que a Binance tirou do seu fundo, que é o Seifo, que é um fundo de seguro de emergência estabelecido pela plataforma em junho de 2018 para proteger os fundos dos utilizadores em caso de violação de segurança ou outro imprevisto. Portanto, neste momento, BUSD já não está nesse pacote. Se acontecer alguma coisa, as pessoas provavelmente vão ficar entaladas. Portanto, não faz qualquer sentido, na minha opinião, manter BUSD. Há outras stablecoins que são mais seguras neste momento. Portanto, fica aqui a notícia, não é recomendação financeira, como é óbvio, que eu não posso fazê-lo, mas fica aqui a notícia. Vamos agora dar um tempinho de antena para Ethereum. E vem aqui uma notícia muito, muito fixe. Ethereum é a primeira criptomoeda da história a ter 2 posições no top 10 do mercado. Estamos a falar do Lido, que neste momento atingiu o top 10. Teve uma subida muito, muito grande, de facto. Eu lembro de Lido há uns tempos atrás, sinceramente nunca pensei que subisse tanto. E neste momento é uma moeda de top 10 com tudo o que está relacionado com o staking que eles estão implementados, que eles implementaram. Agora, dizer também que há uma saída de validadores da rede Ethereum que bateu recordes. Portanto, este fenómeno indica que os validadores estão a antecipar-se e a implementar, estão a antecipar a implementação do hard fork Xangai e já entraram na fila para receber os seus Ethereums colocados em staking. Eles, ao saírem agora, devem ter prioridade em receber os seus tokens em staking assim que o Xangai for ativado. E, evidentemente, com menos validadores participando no sistema de Proof of Stake, a rede pode tornar-se mais suscetível a ataques e enfrentar problemas de escalabilidade. No entanto, a Ethereum ainda conta com um número significativo de validadores e a saída voluntária pode não ter efeitos imediatos e drásticos sobre a rede. Eu acho que nós vamos ter um momento de volatilidade em Ethereum, nomeadamente ao nível dos validadores, nomeadamente ao nível do preço. Vai ter que existir uma fase de acalmia e de estabilidade e as pessoas perceberem, ok, já passou a tormenta, neste momento já é mais calmo, já posso entrar novamente e vamos assistir provavelmente a isso durante o próximo mês, até porque já há data para o Hard Fork Xangai, que vai ser no dia 12 de Abril. Portanto, 12 de Abril vai ser um mês muito animado para Ethereum, na minha opinião. E aqui está. Meus senhores e minhas senhoras, Microsoft testa carteira Ethereum no seu navegador Edge. Atenção, isto é um teste, ok? Não estamos a falar de uma coisa que já vai ser implementada amanhã, mas a Microsoft introduziu uma carteira de criptomoedas baseada em Ethereum, na rede Ethereum, na versão de teste do seu navegador Edge. Vai ser algo que se chama Crypto Wallet, ou pelo menos pensa-se que sim, e permite que os utilizadores armazenem e transacionem tokens baseados na rede Ethereum de maneira não custodial, semelhante a MetaMask. Nas capturas de tela disponíveis, a Microsoft confirma o status do projeto e eles até têm aqui uma citação, digamos assim: como testador você deverá utilizar os seus próprios fundos. No caso da perda de fundos, a Microsoft não vai reembolsar qualquer perda. Este é um projeto confidencial e nenhum detalhe deve ser compartilhado externamente. Meus senhores, isto é muito bullish e evidentemente que a Microsoft é um gigante tecnológico e evidentemente que ter um navegador como o Edge que tem acesso à carteira de criptomoedas é tremendamente bullish para a adoção em massa. E evidentemente que a rede que foi escolhida, ou a blockchain que foi escolhida, foi naquela que é, a minha opinião, uma das redes com maior potencial, que é a Ethereum. Portanto, isto é muito, muito bullish para Ethereum, é muito, muito bullish para as criptomoedas. Portanto, fica aqui a notícia, que é uma notícia, na minha opinião, muito relevante. E, entretanto, a rede Bitcoin está congestionada, é verdade, hora de ponta, com 81 mil transações não confirmadas, transações de 9 de março. Eu não sei se já dei esta notícia, se já dei, peço desculpa se dei, mas é para dar a ligação a esta notícia aqui, porque os ordinals, os NFTs em BTC, já são mais de 500 mil
satoshis não fundíveis na rede Bitcoin, ou seja, os teus NFTs. É algo astronómico que está a acontecer. E isto, meus amigos, valida que a rede Bitcoin não é apenas uma reserva de valor, pode ser também considerada uma rede de transferência de ativos não fungíveis como estes que aqui estão, e também, além disso, que também pode servir como sistema de pagamento. Ou seja, é algo, uma rede com uma diversificação muito grande, e uma rede também pode evoluir, porque nós não tínhamos estes NFTs há uns tempos atrás. Portanto, é também efetivamente bullish para a Bitcoin, porém tem esta consequência de provavelmente ter umas taxas mais elevadas devido à utilização da rede. NFT Wash Trading aumenta 126% em fevereiro. O Wash Trading é proibido por lei, mas nos NFTs essa manipulação do volume ou preço de negociação por meio de transações repetidas não é ilegal, ou seja, não está legislada e é permitida ainda. Isto efetivamente não é bom para a imagem dos NFTs, mas é uma realidade que efetivamente está a acontecer, e fica aqui também a devida referência. Outra notícia: Pequim anuncia plano de expansão para o Web3. Portanto, a China, apesar de estar contra as criptomoedas, digamos assim, não está nada contra a Web3, a blockchain, a tecnologia relacionada com realidade virtual, inteligência artificial. Está tudo muito ligado à tecnologia, e eles obviamente que querem estar na vanguarda desse processo. Não deixa de ser paradigmático, ou seja, constatar uma realidade que é fruto do seu sistema governativo, não é? A sua política governativa não deixa de ser um regime totalitário, e então a China vai seguramente criar a sua própria blockchain para ter os seus próprios projetos e para ter a sua própria Web3 implementada lá naqueles lados. Portanto, é o que é, meus amigos. Talvez a esperança é que se calhar aos pouquinhos abram um bocadinho a pestana e se calhar alarguem a outras redes que já existem. Vamos agora a alguns dados on-chain. Já não mostrava há algum tempo, portanto fiquem até ao final, que vale mesmo a pena, que tem aqui alguns interessantes. Aquilo que nós temos, este indicador NUPL, significa que estamos numa fase, provavelmente, se o histórico se mantiver, não é? Esta zona aqui vermelha é uma zona denominada de acumulação, e nós provavelmente estamos a sair dessa zona de acumulação, e depois temos esta zona aqui a verde, que é a zona de distribuição. Portanto, nós estamos muito longe dessa zona de distribuição, a zona de venda, e para já estamos a sair então dessa zona de acumulação. Podemos novamente entrar nessa zona, ninguém sabe, mas é só para vocês perceberem mais ou menos em que ponto de situação em que nós estamos. Também o Sr. Will Clement diz que, apesar da agressividade desta subida da Bitcoin, isto pode não parar por aqui. Ele fala que este movimento é, acima de tudo, um movimento baseado em spot. Spot é um movimento muito mais orgânico do que o leverage de futuros, e isso é constatado por esta divergência que existe aqui neste CVD aqui em futuros e este CVD em spot, como vocês podem constatar. Ele também aqui diz que o Open Interest ainda é baixo, relativamente baixo, e também fala que ao nível do funding rate a 3 meses e no futuros que está relativamente baixo ou simplesmente nulo. Portanto, há muita margem, basta nós olharmos para aqui quando foi o pico de 2021, reparem o funding rate como é que estava em níveis elevadíssimos, o que não está a acontecer agora, tal como acontecia também, reparem aqui atrás, quando nós tivemos esse movimento muito expressivo em maio, abril de 2021. Também dizer que ao nível de ciclos estamos mais ou menos no timing, ok? Não estamos atrasados, nem muito adiantados. Aquilo que nós podemos constatar é que depois do halving, depois que costuma acontecer uma queda, há uma subida e depois obviamente há uma queda, não é? E aquilo que nós podemos constatar é que nós estamos, existe um momento em que nós vamos abaixo do preço médio de aquisição de Bitcoin, e acontece isso no halving 1, halving 2, halving 3. E sempre que nós saímos dessa zona de acumulação, digamos assim, abaixo do preço realizado, é difícil voltar novamente. Aliás, este ciclo até está a acontecer uma coisa muito curiosa. Nós tivemos um breakout e tivemos um retest, uma confirmação desse breakout aqui ao nível do preço realizado. Vamos ver se assim continua. Ninguém adivinha o futuro, mas que está interessante está. Por fim, falar no que disse o Sr. Willy Woo, em que ele usa um dos 2 indicadores on-chain preferidos dele, em que ele basicamente são estas 2 linhas que aqui estão, a laranja e a roxo-rosa, em que ele diz que
das melhores zonas para comprar é quando nós estamos entre essas duas linhas. Reparem em todos os ciclos o que é que isso aconteceu, e nós neste momento já saímos dessa linha, fizemos novamente o suporte, e depois também diz que um dos melhores momentos para comprar é a seguir esta linha vertical que aqui está, e meus senhores seguramente já perceberam que estas linhas que aqui estão referem-se aos halvings, e sempre que há os halvings, o que acontece no preço? Bitcoin entra na sua fase final com uma inclinação mais agressiva ao nível da subida de preço. Ainda falta tempo, pessoal, ainda falta tempo. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer até lá. Por fim, eu tinha prometido que ia fazer um balanço, é muito rápido, sobre o meu fim de semana. Como vocês sabem, eu fui ao Estado da Luz, foi muito divertido. Se não queres ouvir, pá, desliga e vemo-nos amanhã. Mas quem quiser ouvir, apenas uma reflexão. Independentemente do jogo, quem ganhou e tudo mais, o ambiente que era extraordinário e pela experiência extraordinária, aquilo que eu notei, sinceramente, e eu fui ao Estádio da Luz quando era miúdo, e já não ia a um estádio de futebol há muitos anos, aquilo que eu pude constatar é que a indústria espetáculo casou claramente com o desporto. E eu cheguei ao estádio uma hora e meia antes e pensei que a grande seca que eu não vou aqui apanhar, estava lá com o meu pai, mas não, aquilo que aconteceu foi que houve DJ, o público escolhia as suas músicas, havia aquelas câmaras que as pessoas depois apontavam e depois as pessoas faziam gestos e não sei o que dizer mais. Havia entrevistas de casas do Benfica e outras pessoas também. Havia lá a Águia Vitória a voar, ou seja, havia o espetáculo todo luminoso. Portanto, tudo antes do jogo. Cada vez mais indústria, entretenimento casa com indústria desportiva, e eu acho que é algo que nós em Portugal precisamos de fazer até para trazer mais pessoas para o mundo desportivo, porque evidentemente o desporto é muito importante, mas também não podemos dizer que é uma indústria muito importante para Portugal, e Portugal tem um talento enorme, e espero que estas porcariasitas de discussões parvas e inúteis que não faz sentido nenhum às vezes, que é penalti, não é penalti, chutou, não sei o que, não é, que vá diminuindo e que esse ruído vá diminuindo. E só para terminar mesmo dizer que eu recebi algumas mensagens de outras pessoas, de outros clubes, a dizerem, pá, olha, que te divirtas e não sei o quê, que seja engraçado para ti, não sei o quê. Portanto, fantástico ambiente, é esse o espírito do fair play, é isso que eu sou apologista também, até como professor de educação física. Portanto, fiquei muito contente e que assim continue, que vai bem. Vá, beijinhos e abraços e vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.